Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso itinerário formativo de matemática. Eu estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, bem acompanhada com outro professor de matemática. Muito bem, meus queridos alunos, aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo. Também estarei com você aqui nesta aula e vejamos aqui o que vamos estudar na aula de hoje, hein? Objeto de conhecimento. Olha só, hoje é a aula de número 8. Objeto de conhecimento. Tipos de ocupação na Amazônia, usando a matemática para pensar o futuro. E o detalhamento, hein, professora? Taxa de variação de uma função. Vamos lá, então, verificar o que significa isso. Então, alunos, vamos aqui ao início da nossa aula. Olá, olá! Como vimos, o detalhamento é taxa de variação de uma função. Para chegar até lá, nós vamos aqui tecer breves comentários sobre os vetores atuais de ocupação e o desmatamento, tá certo? Lembrando que nós estamos falando aí da Amazônia, não é mesmo, professor Paulo? Exatamente. Pessoal, olha só, existem os vetores de ocupação de desmatamento, mas também tem os vetores que vão trazer notícias boas aí para a Amazônia, que nós também vamos abordar aqui ao longo da nossa aula. Vamos falar também um pouquinho aqui de sustentabilidade, né, professora? Exatamente. Então vamos lá no passo a passo. Quais são esses vetores? Vamos começar então aí trazendo na nossa cartela. Observem, porque atualmente os principais vetores de ocupação e transformação da paisagem amazônica são: primeiro, olha só o que aparece aí para vocês. Nossa cartela diz assim, ó, pecuária extensiva. Então vamos colocar isso na nossa tela. A criação de gado é a principal causa do desmatamento na Amazônia. Então, grandes áreas de floresta são derrubadas para dar lugar a pastagens. Isso é algo ruim, sim. A gente precisa de alimento para comer também, mas deve ser feito da forma correta. Não é isso, professor Paulo? Exatamente. Mas também tem um outro vetor bastante preocupante, pessoal, que é o vetor que trata da agricultura em larga escala. Olha o que diz aqui, ó. A agricultura em larga escala, o cultivo de commodities, como a soja, tem avançado sobre a floresta, especialmente em áreas de transição como o cerrado. Isso aí, pessoal, tem causado e provocado muito desmatamento. Então, a agricultura em larga escala, né, professora, ela é um vetor também muito importante aí nessa questão aí do desmatamento. Exatamente. E é tão necessário, por isso que eu falo, é necessário, mas tem que ser feito da forma correta, tá? Próximo. Olha aí, ó, grandes obras de infraestrutura. Isso é muito importante, nós sabemos, para a nossa região, mas também tem que ser avaliado, tá? A construção de hidrelétricas e rodovias fragmenta a floresta, facilita o acesso a áreas antes remotas e impulsiona o desmatamento em seu entorno. Por isso tem que ser estudado, por isso que é feita toda uma análise ambiental sobre isso. Exatamente. E por último, mas não menos importante, o que temos aí, professor Antônio Paulo? Temos ainda a mineração e garimpo ilegal. Isso aí, pessoal, ultimamente tem estado muito em evidência, né? Esse vetor aí que trata aí da exploração da Amazônia, do desmatamento na Amazônia, né? A exploração de minérios, pessoal, como temos aqui na cartela. A exploração de minérios, muitas vezes de forma ilegal, causa a contaminação de rios e solo, além de gerar conflitos sociais. Então é muito preocupante esses vetores, que está muito na mídia, todo mundo fala disso, mas precisa, né, professora, precisa ser repensado do que fazer para minimizar esses impactos aí provocados por esses vetores de desmatamento, né? Isso mesmo. Por quê, professor Paulo? Essas atividades, em grande parte, elas estão associadas ao quê? A um modelo de desenvolvimento que não considera a finitude, ou seja, que aqueles recursos, eles vão acabar um dia, né? E os impactos socioambientais disso. Então, os resultados mais visíveis desse modelo é o famoso desmatamento. É verdade. Essas atividades, pessoal, essas atividades, em grande parte, pessoal, estão associadas a um modelo de desenvolvimento que não considera, como a senhora falou, a finitude dos recursos naturais e nem tampouco leva em consideração os impactos ambientais. Exatamente. E aí, né, o resultado disso é bem complicado, porque é o que estamos vendo hoje, né? Causa desmatamento, causa alteração no clima, essas mudanças climáticas e tantos outros eventos aí que nós estamos acostumados. É uma bola de neve, né, na verdade. Acostumados uma a coisa ver, infelizmente. Acostumado a ver, né? Infelizmente, né, professora? Infelizmente, não era para ser, né? Sim. Mas vamos lançar aí a cartela para que vocês possam entender melhor sobre isso que nós começamos a introduzir aqui, tá? Então, observe que nós vamos tratar agora de desmatamento em números, tá? Então, isso é uma função do tempo. E como que a gente vai analisar isso? Existem órgãos que fazem essa fiscalização, tá?
Então, nós podemos analisar o desmatamento na Amazônia como uma função do tempo, onde a cada ano temos uma determinada área desmatada. E temos institutos que pesquisam isso, não é, professor Antônio Paulo? Exatamente. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INEP, através do projeto PROEDES, monitora anualmente o desmatamento da Amazônia, o desmatamento na Amazônia Legal. E nós vamos ver isso aqui, né, professora, também de uma maneira bem detalhada, né? Isso, porque nós temos aí o nosso site, e nesse site ele mostra ano a ano, tá? Então, ele vai especificando, e eu vou mostrar para vocês, porque são muitas informações, então acompanhe aqui na tela comigo. Nós temos aí monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite, tá? Esse aí é o site do PRODES. E aqui embaixo, que é o que eu quero mostrar para vocês, nós temos aí toda essa análise de 1988, professor Paulo, até 2024. Tudo isso está em quilômetros quadrados. E isso está pelo quê, professor Paulo? Por estado, né? Pelo Acre, Amazônia, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São os estados que compõem aí a Amazônia Legal. Isso. Certo? E aí, pessoal, o legal desses dados que a professora nós estamos mostrando aqui para vocês, se você tiver curiosidade em saber informações bem recentes, bem atuais, é só entrar nesse site, você vai encontrar muita coisa interessante. Muitos dados aí que são interessantes, porém são muitos dados assim, ligeiramente tristes para a situação que a gente vive aqui na Amazônia, tá, pessoal? Isso. E como são muitos dados, então nós vamos fazer um recorte. Observem aqui, nós não vamos analisar por estado não, porque é muita coisa, certo? Então, pelo nosso tempo de aula, nós vamos aqui analisar a última coluna. O que que tem aqui? É o da Amazônia Legal. Observe aqui comigo na última coluna. Então, nós vamos pegar aqui os anos mais próximos, tá? Então, nós vamos pegar aqui de 2018 até 2024, tá? Analisem aqui a última linha aqui, ó. Então, 2018, 7.536 quilômetros quadrados de desmatamento. Finalizando aqui em 2024, com 6.288. E esses dados todos, eles foram atualizados, olha aqui, ó, no dia 8 de novembro de 2024, tá certo? São os mais atualizados que temos aqui nesse site, tá? Então, vamos pegar essa tabela, que ela está bem extensa, e vamos reduzir, não é, professor Antônio Paulo? Exatamente. Nós vamos trazer aqui um recorte dessa tabela e vamos analisar exatamente o desmatamento em quilômetros quadrados, levando em consideração do ano de 2018 até o ano de 2024, como já foi falado aqui pela professora, certo? E nesse contexto, nós vamos trabalhar um objeto da aula, né, professora? Isso, que é a taxa de variação. Então, para trabalhar esse desmatamento, nós vamos usar a famosa taxa de variação. E o que que faz essa taxa de variação? Vamos colocar aqui na nossa tela para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, para entendermos, né, se o desmatamento está aumentando ou diminuindo e com que intensidade podemos calcular a taxa de variação, olha só, a taxa de variação média entre dois pontos de uma função nos diz qual foi a velocidade com que a função cresceu ou decresceu, certo? Então, a gente vai usar esse conceito e agora vamos apresentar para você aqui a fórmula que nós utilizamos para calcular a taxa de variação média em um conjunto de dados. Daí está a fórmula aí na tela, ó. A fórmula diz o seguinte, ó, ΔY sobre ΔX igual a f de x2 menos f de x1 e x2 dividido por x2 menos x1. Mas aí precisamos entender, né, professora, quem é esses f de x2, f de x1? Isso. Lembra que aqui na nossa cartela terminamos com o intervalo? A gente vai fazer isso, verificar se cresceu ou se decresceu de acordo com o intervalo. Então, nós vamos analisar, por exemplo, ano a ano. Então, quando eu falo de taxa de variação, é isso. É do valor de um ano para o outro, tá? O valor de cada um e um ano menos o outro. Como assim, professora? Por isso que está aqui, ó, descrito que o ΔY é a variação no desmatamento, naqueles números lá da Amazônia Legal, certo? E o ΔX é o quê? É a variação no tempo, ou seja, de acordo com os anos. Nós pegamos lá de 2018 até 2024, certo, professor Antônio Paulo? Certo. Sempre levando em consideração que quando você for aplicar na fórmula, quando fala f de x2, é o final, tá bom? No dado, é o último dado que você tem. E x2 é o tempo final. Exatamente. Né? Então, aqui são os anos e aqui são os valores. Para que fique mais claro, vamos usar o exemplo. Qual é o exemplo, professor Antônio Paulo? Na tela aí, ó. A taxa de variação de desmatamento entre 2018 e 2021.
Lembrando, né, que não calcular o ΔY, que é f de x2 menos f de x1, na verdade é o desmatamento no ano de 2021 menos o desmatamento do ano de 2020, de 2018. Assim como temos na cartela, né, professora? Exatamente. Lá na nossa tabela, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos valores do desmatamento, 13.038 km² e o outro valor era 7.536. O que a gente faz? Diminui um valor do outro do desmatamento. E também dos anos, ó, 2021 menos 2028, na mesma ordem, 2018, desculpa. Então, nós temos aí 5.502 dividido pelo tempo, que são 3. Temos um total de quanto, então, professor Antônio Paulo? Muito bem, temos um total de 1.834 km² por ano. Essa é a taxa de variação do desmatamento. Qual a interpretação disso? Ó? Nesse período, o desmatamento aumentou, em média, 1.834 km² por ano, certo? Mas, pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa análise, falando ainda de taxa de variação, porque precisamos ver um outro contexto também, né, professora? Exatamente. Porque esse aí aumentou, mas, felizmente, tem alguns momentos que a coisa nem sempre aumenta, tá bom? Isso, então nós vimos aí que o resultado foi um valor positivo. Quando a gente fez a subtração, foi um valor positivo, não é? Então, quando dividiu, significa que aumentou, tá? Aumentou o desmatamento, certo? De 2018 para 2021, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a gente vai analisar agora um outro caso. Vamos voltar à nossa tabelinha, porque nós vamos analisar agora de 2022 para 2024. Observem novamente aí. 2022, nós temos 11.594 e em 2024 nós temos 6.288. Então, a gente vai verificar a taxa de variação desses 2 anos aí. Então, pega os valores e os anos, certo? Então, né, vamos substituir esses valores na fórmula, lembrando, né, que na fórmula nós precisamos calcular a variação do y e a variação do x, a variação do y exatamente a quantidade que foi desmatado. No caso, nós temos 6.228, que foi o desmatamento em 2024, né, menos, aqui, ó, 2024 menos de 2022. Feito isso, nós obtemos como resposta, ó, menos 5.306. 6.288 menos 11.394 é menos 5.306. O resultado é negativo. Esse resultado negativo tem um significado. Daqui a pouco nós vamos falar para você, tá bom? E aí, pessoal, calculamos também ó, a variação do tempo, que é o ΔX. 2024 menos 2022. Claro, 24 menos 22 é igual a 2 anos, certo? E aí, fazendo o cálculo da taxa de variação, né, taxa de variação menos 5.306 dividido por 2, obtemos como resposta menos, deixa eu colocar o sinal de menos aqui, menos 2.653 km², isso para o intervalo de 2024 e 2022. Mas aí qual é o significado então, professora, quando a gente encontrou esse valor negativo, né? Como dizer isso aí, né? A gente tem uma interpretação. Isso significa que, se quando o resultado é positivo, aumentou, então, quando o resultado é negativo, acompanhe na tela comigo. Neste período mais recente, a taxa de variação é negativa, indicando uma desaceleração do desmatamento, com uma redução média de 2.653 km por ano. Então, aquele menos 2.653 significa que está desacelerando, tá certo? Esse valor por ano. Só para concluir, né? Então, notícia boa, porque de 2022 a 2024 houve uma desaceleração, uma redução nesse desmatamento. Isso, e por falar em coisa boa, agora nós vamos falar de coisas importantíssimas, tá? A matemática está aqui para que os números, no caso, se tornem significados para cada um de nós. E como a gente viu, a matemática, ela pode pensar o futuro. E uma das formas de pensar o futuro é o desenvolvimento sustentável. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Exatamente. Então, pessoal, nós mostramos até aqui vetores que causam desmatamento, certo? Vetores ruins, na verdade. Mas agora nós vamos mostrar para você vetores que podem melhorar a Amazônia, que podem minimizar os impactos provocados aí por todos esses vetores negativos que nós observamos na aula até aqui. Isso. Tá bom? E esses vetores estão muito ligados à sustentabilidade, tá bom? Ao desenvolvimento sustentável, certo?
Isso, então, vamos lá, para deixar aí bem claro essa parte aí para vocês. A análise da taxa de variação, que o professor Paulo fizemos até agora, nos permite avaliar a eficácia de políticas de combate ao desmatamento. E a gente pode projetar até cenários futuros. Uma taxa de variação negativa e constante indica o quê? Um bom caminho para o controle do desmatamento, não é isso, professor É verdade. Paulo? Porém, no entanto, o futuro da Amazônia não depende apenas da redução do desmatamento, pessoal. Depende muito das ações, seja do poder público, seja do poder estadual, federal, municipal, e seja por nós, que somos povos, né, que formamos essa imensa população que vive nessas terras aqui, nas terras amazônicas. Então, vamos construir um novo modelo de desenvolvimento que valorize a floresta em pé e principalmente os seus povos. Então, vamos lá. Falando sobre desenvolvimento sustentável, o que isso significa? Mas o que é isso, professor Antônio Paulo? A gente trouxe uma imagem, né, para mostrar isso. Então, desenvolvimento sustentável, pessoal, se estabelece por 3 pilares, certo? Como nós temos aqui na imagem, o social, o ambiental e o econômico. E são engrenagens, eles devem caminhar juntos. Um não pode parar, porque senão todos param, certo? E aí, o social, pessoal, ele engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. Mas também tem outras partes dessa engrenagem, né, professora? Isso aí, nós estamos na próxima engrenagem e é o ambiental. E refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como esses recursos são utilizados pela sociedade. Nós, né, no caso, comunidade e até empresas também. E, pessoal, nessa engrenagem de sustentabilidade também está o setor econômico, a economia, que está relacionada com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar questões sociais e ambientais, né? Verdade. E sociais e ambientais, todas as peças da engrenagem, né, professor? Isso, porque elas têm que estar ligadas juntas. Senão não vai caminhar, né? Então, a sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema, tá certo? E para que fique bem claro esse termo, sustentabilidade, que é quase um trava-línguas, não é? Vamos colocar aí na tela para vocês, então, aí, essa definição, tá? Então, o desenvolvimento que sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema, como já foi falado. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, tem mais coisa ainda para falar de sustentabilidade, né, professora? Isso. Por quê? De onde vem essa palavra sustentabilidade? Então, sustentabilidade vem aí de um termo, tá? Que é derivado do latim, sustentare, tá? Que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar, professor Antônio Paulo. Exatamente. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade até o planeta todo mundo tem que estar envolvido aí nessa situação de sustentabilidade, senão a coisa não vai acontecer. E pode começar com pequenas ações, e nós trouxemos aqui ações que estão aí, que cabe, né, a nós, as nossas turmas, por isso que nós trouxemos isso aqui para vocês, estudantes. Então, vou chamar um VT aí com essas contribuições. Verifique essas ações. Exemplos de ações sustentáveis. Reciclagem de diversos tipos de materiais. Papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha, etc. Coleta seletiva de lixo. Tratamento de esgotos industriais e domésticos para que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e mares. Descarte de baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados. Estas baterias nunca devem ser jogadas em lixo comum. Geração de energia através de fontes não poluentes como, por exemplo, eólica, solar e geotérmica. Substituição em supermercados e lojas das sacolas plásticas pelas feitas de papel. Uso racional e sem desperdício de recursos da natureza como, por exemplo, a água. Combate ao desmatamento ilegal de matas e florestas. Combate à ocupação irregular em regiões de mananciais. Criação de áreas verdes nos grandes centros urbanos. Manutenção e preservação dos ecossistemas. Valorização da produção e consumo de alimentos orgânicos. Respeito às leis trabalhistas. Não utilização de mão de obra infantil e trabalho escravo.
Uso da gestão ambiental nas indústrias, empresas prestadoras de serviços e órgãos públicos. Diminuição na utilização de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, substituindo-os por biocombustíveis. Utilização de técnicas agrícolas que não prejudicam o solo. Muito bem, então são ações que podem ser feitas por todos nós. E falando em ações sustentáveis, nós vamos mostrar alguns exemplos que podem ser feitos na nossa região, em toda a Amazônia Legal. Vamos à nossa cartela, então, com o nosso primeiro modelo? É a bioeconomia e extrativismo sustentável, que é o uso da biodiversidade para a produção de fármacos, cosméticos e alimentos. Isso inclui o manejo sustentável de produção não madeireiros, como o açaí, a castanha do Pará, óleos e resinas que geram renda, mantendo a floresta de pé. Ah, muito bem, pessoal. E por falar de óleos e resina que geram renda, nós vamos mostrar aqui um VT para vocês bastante interessante, que foi produzido com muito amor e carinho aqui por nós e pela produtora, que vai tratar justamente sobre isso. Acompanha só. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora do componente de Biologia. E eu estou aqui hoje para falar para vocês a história da Rita Pross, que é uma artesã da nossa região que trabalha com biojoias. E o que são biojoias? São joias cujos recursos são retirados da nossa floresta. E o trabalho da Rita tem tudo a ver com sustentabilidade. E sustentabilidade nada mais é do que preservar e manter os recursos para que esses recursos não faltem para as gerações futuras. E aí, vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Rita? Olá, eu sou Rita de Cássia Brasil Mendonça, sou conhecida como Rita Pross, que é a minha marca. Eu nasci no interior da Amazônia, num lugar chamado Paraná da Eva, município de Itacoatiara. Fui estudar na minha infância em Itacoatiara, depois vim para Manaus. Depois fui estudar em São Paulo, fazer cursos. Estou nessa jornada das biojoias há mais de 30 anos. Uma pessoa que morava fora do país me pediu a minha primeira biojoia, quer dizer, ela queria uma peça que lembrasse a Amazônia. Criei um colar para ela que levava toda a minha lembrança de infância, que era a tartaruga, o arco e flecha, o sapo, o remo, a canoa. Eu fiz em miniatura e coloquei em volta de um colar de fibra de arumã. E as amigas lá, as americanas, ficaram assim entusiasmadas com aquelas peças inusitadas. Eu comecei a fabricar mais peças, criar coleções, e aí foi como tudo começou. Eu trabalho com fibra de arumã, tecida pela aldeia indígena Waimiri-Troari. Também tem os tucumães, que a maioria vem do interior da Amazônia, dos ribeirinhos, e também comunidades indígenas. Prezar a biodiversidade com a preservação da Amazônia. Isso foi sempre o meu planejamento. Usar só matéria-prima duráveis, de palmeiras amazônicas e de peças que geralmente não seja tirada, não seja cortada nenhuma árvore para isso. Por exemplo, nós usamos a semente de tucumã. Você já pegou a fruta, já descascou, já comeu a polpa e ficou o caroço. E esse caroço, se ele não for utilizado, ele vai para a natureza, principalmente nas cidades, vai entupir os bueiros. Existe toda uma cadeia de reciclamento dessas peças, faz com que outras pessoas tenham renda, né? Que elas vão colher essa matéria-prima, eles vão limpar essa matéria-prima e vão vender essa matéria-prima para a gente. Isso é muito importante, você ter o respeito pela natureza para que ela possa te dar cada vez mais aquilo que você precisa. Porque se você só tirar e não repor, com o tempo, além de não ter mais essa matéria-prima, você vai fazer com que a Amazônia ela fique devastada, né? Então, a preocupação maior é sempre no manejo e repor esses materiais, e de onde vem essa matéria-prima. É muito importante você estar dentro desse sistema, dessa cadeia produtiva, sempre respeitando e buscando melhorar cada vez mais. Esse é um pouquinho da minha história. Ao longo desses anos todos, foram muitas experiências, muitas premiações e muitas exposições dentro e fora do país. E eu espero, assim, que essa história possa inspirar um pouquinho cada um de vocês. Muito obrigada!
Muito bem, pessoal. Tenho certeza que essa história vai se inspirar vocês, porque a produção de biojoias é um vetor muito importante na construção aí de um mundo sustentável, certo? Mas não para por aqui. Tem outros exemplos também de vetores que são bastante interessantes e contribuem para a sustentabilidade. Acompanha na cartela aqui comigo. Manejo de pesca e piscicultura sustentável. A pesca é uma atividade econômica e de subsistência fundamental. O manejo comunitário, através de acordo de pesca e respeito ao período de defeso, que é quando a pesca de certas espécies é proibida para a reprodução, garante a saúde dos rios e o sustento das comunidades, né, professora? Exatamente. A piscicultura com espécies nativas também surge como alternativa para reduzir a pressão sobre os estoques pesqueiros e selvagens. E olha outro vetor importante também, pessoal. Olha, isso daí é famoso, né? Uma foto dessa. É verdade. Ecoturismo de base comunitária. Turismo responsável, que valoriza a cultura local e a conservação da natureza, gerando renda para as comunidades. E nós trouxemos um exemplo aqui bem interessante para vocês. Então vamos lá, atenção ao nosso VT. O Museu do Seringal, Vila Paraíso, está localizado no Igarapé-Mirim, margem esquerda do Rio Negro, em uma área ribeirinha de Manaus, Amazonas. Foi inaugurado em agosto de 2002 e atualmente é coordenado pela Secretaria de Estado do Amazonas. Esse museu está aberto às visitas do público e nele se pode visualizar a história, a memória, cultura e determinados modos de vida dos seringueiros durante a época de exploração da seringa. Originou-se das instalações da gravação do filme brasileiro A Selva, dirigido por Leonel Vieira, que é uma adaptação do livro de Ferreira de Castro, que viveu e trabalhou no Seringal Paraíso, em Humaitá, interior do Amazonas, durante 2 anos, segundo Trindade e Jesus 2016. A idealização desse espaço veio preencher a lacuna que os roteiros turísticos deixavam ao contar a história do período áureo de desenvolvimento econômico-social da Amazônia. Baseado no extrativismo da borracha nativa, extraída da Hevea brasiliensis, que proporcionou um período de grande riqueza para as 2 principais cidades da Amazônia, Manaus e Belém. De acordo com Dow 2004, o período da borracha é chamado de Belle Époque, porque trouxe a Manaus um expressivo crescimento, transformando a cidade na capital da borracha em um período marcado por interações sociais intensas, onde a sociedade manauara copiava em seus costumes franceses e a vida social era rodeada de cultura e riquezas acessíveis a poucos. A capital amazonense foi comparada a elegantes cidades europeias, devido ao progresso oriundo da exploração da borracha. Contudo, para que a opulência permanecesse com a elite, era necessário o árduo trabalho dos seringueiros que viviam em difíceis condições dentro dos seringais. Um excelente exemplo, então, de turismo de base comunitária, e não paramos por aí. Vamos à tela? Observem que nós temos também o manejo florestal sustentável, que é a exploração de madeira de forma planejada e com baixo impacto, garantindo a regeneração da floresta. E nessa mesma forma, nós temos os sistemas agroflorestais, que é o cultivo de alimentos e produtos em sistemas que imitam a estrutura da floresta, gerando renda, recuperando áreas degradadas e conservando o solo. É como se criasse uma floresta produtiva, tá bom? E nós vamos aqui mostrar um exemplo aí de uma reserva de desenvolvimento sustentável. Então, solta o VT aí. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá produz conhecimento científico e inovações tecnológicas para promover a conservação da biodiversidade e melhorar a qualidade de vida dos povos da Amazônia. Mamirauá é a primeira reserva de desenvolvimento sustentável brasileira, criada por decreto do governo do Amazonas. A proposta de uma reserva de desenvolvimento sustentável é conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável, numa unidade habitada também por populações humanas. Sua extensão é de 1.124.000 hectares, possuindo 177 comunidades e 11.532 moradores, de acordo com o Censo Demográfico de 2011. O nome Mamirauá
vem do lago localizado no coração da reserva e seu significado mais aceito é filhote de peixe-boi. Ok, um belo exemplo. Então, nós trouxemos todos esses aí para mostrar que a matemática, gente, é em especial o conceito, em especial que trabalhamos hoje, que foi o conceito da taxa de variação, professor. Exatamente. Ela nos oferece uma poderosa ferramenta para analisar criticamente a realidade da ocupação na Amazônia. Então, pessoal, ao quantificar a velocidade das transformações, podemos avaliar políticas, cobrar ações e, o mais importante, planejar um futuro onde a floresta e seus povos possam prosperar. Isso. Então, a matemática, portanto, não é apenas sobre números, tá? Mas é sobre a construção de um futuro mais justo e sustentável. Que lindo, não é, professor? Então, meus queridos alunos, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês na aula de hoje. Ficamos por aqui e aguardaremos vocês em um próximo momento.